Qual foi o erro que tanto Evo Morales quanto Dilma cometeram? Eu quero abordar isso nesse vídeo, tá? Mostrar esta semelhança entre eles. Tá? Antes disso, eu quero fazer justiça a Evo Morales nessa comparação, já que eu vou assemelhá-los em um ponto importante, eu quero fazer uma diferenciação também muito relevante, tá? Evo Morales chegou onde chegou em função de méritos próprios, no sentido de que ele não teve um pai político ou uma mãe política. Ele era plantador um líder cocaleiro, um líder cocaleiro, né, camponês, se envolveu com o movimento sindical, disputou a eleição, perdeu essa eleição, depois foi para a seguinte, venceu. Então ele não foi apresentado para o eleitorado por alguém que já estava no poder, como foi o caso de Dilma em 2009, 2010. Tá? Então ele chegou por méritos próprios. Ele chegou, se a gente pegar Maquiavel, ele chegou mais por virtude, né, por méritos próprios, do que por fortuna, por causa da sorte. Dilma, ao contrário, chegou, ela foi apresentada por eleitorado, mas por sorte. Lula poderia ter apresentado qualquer um que teria eleito, ele escolheu ela. Então, nesse aspecto, foi sorte, foi algo aleatório, do que por virtude. Foi aleatório, até a sorte de Dilma foi muito grande, que ela foi beneficiada pela queda anterior de José Dirceu, que era quem tinha preferência de Lula, depois Palocci, e aí depois Lula escolheu Dilma. Então, ela teve muita sorte. Dois tinham uma preferência antes dela, pelo menos dois. Bom, mas dizendo isso, Evo Morales caminhou com as pernas próprias, foi eleito uma vez, com aprovação popular, mudou a Constituição, foi eleito segunda e terceira vez. Então, nesse aspecto, ele tem méritos que Dilma não tem. E outra coisa importante, Evo Morales nunca se descuidou das finanças públicas da Bolívia. Ele sempre manteve as contas em dias. E durante o seu período, o país cresceu 5% ao ano e a extrema pobreza foi reduzida pela metade. Eu acho que era 60%, caiu para 30%. Então, em todos esses aspectos, ele é incomparável com Dilma. Né? Ele foi infinitamente melhor do que ela. Tá? Qual foi o grande problema da Dilma antes? Agora entrando no ponto, qual o erro que eles cometeram? A esquerda, quando está no poder, ela tem inimigos muito mais poderosos do que a direita quando está no poder. Então, toda vez que a esquerda chega no poder, ela precisa ter isso em mente. Ela não pode se comportar como a direita se comporta. Ela precisa ter mais cuidado do que a direita. Tá? Isso é um dado da realidade. Não adianta você... o mundo é injusto, não deveria ser assim... Blá, blá, blá. Não interessa. Ele é assim. E nunca foi diferente. Trabalhe que ele não será. Trabalhe com essa perspectiva de que ele não mudará. Porque qual é a grande dificuldade da esquerda? Ela percebeu isso no final do século XIX, início do século XX. Vários autores, pessoas importantes da esquerda, líderes importantes, Rosa Luxemburgo, Ferdinand Bebel, Ferdinand Lassalle, perdão, vários líderes importantíssimos, o próprio Engels, Marx, para que a situação das pessoas pobres, na época eles diziam dos operários, melhorasse, era necessário investimento, era necessário crescimento econômico. E as decisões de investimento estavam na mão daqueles que detinham capital, que detinham a poupança privada. Tá? Então, por conta disso, se a esquerda no poder toma decisões que contrariam os interesses, não em todos os aspectos, em alguns aspectos considerados relevantes pelo investidor privado, tá? Depende da subjetividade do investidor privado, não tem a menor dúvida. Esse investidor privado não investe, se abstém de investir. Tá? E o resultado disso é perda de emprego, redução do crescimento econômico, e a população fica insatisfeita com a esquerda. Tá? Isso só para entender por que ela tem que ter mais cuidado quando ela está no poder. Bom, quais foram os dois grandes deslizes, um de Evo Morales e outro de Dilma no poder?
Vamos começar pelo Brasil. As pessoas dizem Dilma errou porque nomeou... nem dizem isso. Dizem assim, o problema foi Joaquim Levy. Ora, Joaquim Levy foi indicado, foi nomeado, ela assinou a nomeação de Joaquim Levy como ministro. Quem decidiu foi ela. E ela manteve ele por praticamente um ano. Deu quase um ano de mandato ali à frente do Ministério da Fazenda. Então, ela foi responsável por nomear e manter no cargo Joaquim Levy. Mas o problema não estava ali, né? O problema foi no primeiro mandato. O que aconteceu nos 8 anos de Lula? Vamos prestar bem atenção. Lula fez uma composição de uma representação. O PT representava o voto de esquerda e o PMDB o voto de centro. O PMDB, na época, era um partido imenso. O segundo maior partido da Câmara, só perdia para o PT. Então, o que o Lula fez? Ele colocou esses dois grandes astros, duas grandes estrelas, uma da esquerda, que atraía todos os partidos de esquerda em torno, força gravitacional, o maior atrai os menores, e outro do centro, que atraía todos os partidos de centro. E fazendo esta aliança, Lula possibilitou o quê? Tomar decisões que melhorassem a vida do povo. Melhorar a vida do povo, distribuir renda, reduzir o Gini, fazer política social, aumentar o salário mínimo. Pois bem, isso foi feito durante 8 anos, até mais até depois do mensalão em 2005. Bom, quando no seu primeiro mandato, o que Dilma fez? Rompeu essa aliança, mas essa aliança não foi rompida de uma hora para outra. Foi rompida por várias decisões que ela tomou. Se você procurar na internet Lula em Brasília, PMDB, Dilma, você irá encontrar idas de Lula. Lula, baseado em São Paulo, ele teve que ir a Brasília várias vezes para apaziguar o PMDB no primeiro mandato de Dilma, porque ela não atendia o PMDB, que representava esse mundo mais empresarial, de interesses econômicos, ela não atendia. Ela chegou ao ponto de fomentar, e falava isso publicamente, ela e seus auxiliares, que o partido de Kassab, o PSD, para se livrar do PMDB. Imagina o PMDB vendo isso. Não precisava nem chegar na mídia, isso os políticos sabem em Brasília. Olha, ela está lá tentando fazer um outro partido para esvaziar a gente. Então ela rompeu com essa aliança. Então o grande erro está aí. O grande erro está no primeiro mandato. Lula deixou politicamente tudo redondinho. A economia funciona se a política estiver funcionando. Então, o que o Lula deixou redondinho, né? A máquina totalmente azeitada. Aliança PT-PMDB rodando. O que Dilma fez? Destruiu essa aliança. Destruiu lentamente. A destruição não ocorre de uma hora para outra. Destruiu lentamente. E com isso ela perdeu sustentação política. E ao perder sustentação política, começou a tomar decisões que foram gerando vários passivos. Controla preço disso, de energia elétrica, controla preço de combustível. Tudo isso para obter algum tipo de sustentação na opinião pública, já que a sustentação política tinha fraquejado ou tinha ruído em função de suas decisões. Tá? Então o erro está inteiramente no primeiro mandato. O segundo mandato nada mais é do que colher os frutos plantados, das sementes plantadas no primeiro mandato. A Dilma plantou no primeiro mandato e cultivou com muito afinco, com muita dedicação, as sementes da crise. Ela foi lá, tinha um terreno, ela plantou as sementes da crise e regou as sementes da crise no primeiro mandato. Demora a crescer a plantinha da crise. Cresceu e deu frutos, e deu no que deu. Tá? Evo Morales, né? Então, quando a esquerda está no poder, ela não pode cometer esses erros. Não pode. Não pode cometer esses erros. E o que Evo Morales fez na Bolívia? Houve o plebiscito, ele já havia sido... Bom, vamos pensar as expectativas da elite boliviana e dos bolivianos envolvidos com política. Ele é eleito a primeira vez para um mandato. Aí ele muda a Constituição, é aprovado, popular, etc., muito bem votado. E aí nessa aprovação passa a ser permitida a reeleição na Bolívia, mas sem que contasse a primeira eleição dele. Então já tem aí uma malandragem. Mas tudo bem, né? Tudo bem, porque foi aprovado maciçamente popular. Então, aí a segunda eleição dele foi como se fosse, para essa nova legislação, o primeiro mandato. Aí ele pôde disputar a terceira eleição dele. E aí venceu a segunda reeleição e terceira eleição que ele venceu. Pois bem,
Aí, o que ele faz? Ele convoca um plebiscito para mudar novamente a Constituição, permitindo uma nova eleição dele, uma nova disputa. E ele perde nesse plebiscito. Perdeu por uma margem apertada, 51 a 48, 51 dos quebrados a 48 dos quebrados, mas perdeu. Tá? Então a maioria da população da Bolívia disse: não queremos que você se candidate à sua terceira reeleição ou a um possível quarto mandato. Quando ele convocou, a avaliação dele nas pesquisas de opinião despencou. Na Bolívia, na época, isso foi muito mal visto, não só nessa queda abrupta da avaliação dele, mas no mundo político como um todo. Olha, convocar esse plebiscito foi uma loucura, você não deveria ter insistido em outro mandato, já deu, etc. Ele não ouviu esse recado, ele não prestou atenção nisso, como Dilma não prestou atenção em inúmeros recados que o PMDB deu em todo o seu primeiro mandato. Pois bem, aí a popularidade dele melhorou, por razões econômicas, etc. Aí o TSE, lá se chama TSE também, boliviano, ele reverteu a decisão do plebiscito, encontrou lá uma justificativa jurídica e reverteu a decisão do plebiscito. Ou seja, algo que o povo decidiu foi revertido por juízes nomeados, em sua maioria, pelo Evo Morales. Aí a popularidade dele despencou de novo, saiu de, 50 de aprovação para 25, um negócio esse, despencou. Então despencou 2 vezes, e nas 2 vezes teve a ver com a insistência dele em disputar uma terceira reeleição, em disputar um quarto mandato. Ele não leu isso. Ele não leu esse recado e insistiu. Ora, como o sistema político como quando a esquerda está no poder, ela tem inimigos mais poderosos do que quando a direita está no poder, tanto Evo Morales quanto Dilma foram afastados do poder por conta deste erro crasso. Eles assumem formas diferentes em cada país. São fenômenos exclusivamente domésticos, o plebiscito, reverter o plebiscito no TSE para ter um novo mandato, mas ele perdeu sustentação política por conta disso. Dilma perdeu sustentação política, por quê? Porque ela decidiu se livrar do PMDB. O PMDB não é um partido de conflito, nunca foi. Ele foi aguentando aquilo e outras coisas vieram acontecendo que aí empurraram o PMDB para fora do governo. Por que o governo Temer teve uma avaliação tão ruim quanto o governo Dilma, mas ele não caiu? Bom, é claro que tinha um impeachment antes, um trauma muito grande, não ia se fazer uma outra queda, um outro impeachment, apesar de ter tido uma pressão imensa para que Temer renunciasse num determinado momento ali do início de seu mandato, mas basicamente a grande diferença de Temer para Dilma é que ele trouxe todo o mundo político para o governo dele, ao passo que Dilma ficou afastando esse mundo político. Então foi um erro crasso, né? Erro que a esquerda tem que botar a mão na consciência, reconhecer para que não seja repetido. Não se trata aqui de autocrítica, não tem nada de autocrítica, é uma crítica de fora mesmo, né? É uma crítica dizendo, olha lá, fez isso, deu naquilo, fez, então não pode fazer? Não, não pode fazer. É uma questão de causa e consequência. O que causa o quê? O que é causa e o que é consequência? Evo Morales e Dilma, cada qual em função de seus contextos específicos de seus países, contextos domésticos, resolveram enfrentar uma parte do establishment que não se deve enfrentar. Você compõe com essa parte e melhora a vida do povo. Acabou. Lula é a prova disso, os governos de Lula. E os próprios governos de Evo Morales são a prova disso. Só que aí tem alguns limites que não se ultrapassam. Se você ultrapassar, botou a cabeça de fora, leva pancada. Foi o que aconteceu com os dois.